Olá, estimados alunos do Colégio Santa Rita, alunos das primeiras séries do ensino médio. Aqui, professor Cláudio Roberto. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas de História. Na aula anterior, ou na videoaula número 1, nós trabalhamos o período arcaico da Grécia Antiga, o período da consolidação das cidades-estados. Fizemos um paralelo entre as duas principais cidades-estados gregas, a cidade-estado de Atenas, que evoluiu para a democracia, e a cidade-estado de Esparta, que se manteve aristocrática. Vamos agora dar continuidade e vamos trabalhar o período clássico, o período do apogeu e da decadência da Grécia Antiga. O período clássico foi marcado pela ocorrência de duas grandes guerras na Grécia. Uma guerra externa, em que os gregos tiveram que enfrentar o inimigo persa. E uma guerra interna, a chamada Guerra do Peloponeso, uma guerra entre as cidades-estados gregas que aconteceram após as guerras grego-pérsicas. Vamos aqui falar sobre as guerras grego-pérsicas ou guerras médicas. Guerras essas que durou do ano de 498 a 448 a.C. Consideramos duas grandes guerras médicas ou duas grandes guerras grego-pérsicas, duas grandes investidas persas. Os persas que têm sua origem lá no Planalto do Irã. Nós estudamos lá nas nossas aulas presenciais, os persas, uma civilização oriunda ali do Planalto do Irã, um pequeno reino que, ao se fundir aos medos, originou o Império Persa durante o reinado de Ciro, que iniciou a expansão do Império pelos territórios vizinhos, a Mesopotâmia, a região sírio-palestina, e os sucessores de Ciro, Cambises, que conquistou o Egito, Dário e Xerxes, que consolidam e fazem investidas sobre o território grego, dando início às guerras médicas. Então, lembrando, pessoal, o motivo das guerras médicas foi o avanço persa sobre o território grego, sobretudo os territórios gregos ali da Ásia Menor, das ilhas gregas. Aqui nós vamos ter duas grandes investidas, duas grandes guerras médicas na Grécia, no território grego. A Grécia não era uma unidade política, e muito menos militar. Cada cidade grega tinha sua própria forma de governo, autogovernadas, como também tinha seus próprios exércitos. Nesse momento que a Grécia vai sofrer invasão persa, há uma necessidade das cidades gregas se unirem. E aí, sob a liderança de atenienses e espartanos, que eram as principais cidades gregas, as polis gregas conseguiram deter o avanço do inimigo persa, porque houve aí uma unidade. Nós destacamos duas grandes batalhas nessas guerras. A Batalha de Maratona, que aconteceu no ano de 490 a.C., na Primeira Guerra Médica, e a Batalha de Salamina, que aconteceu no ano de 480 a.C., na chamada Segunda Guerra Médica. Duas grandes batalhas. E no final, os gregos vão conseguir deter o inimigo persa e vão fazer com que os inimigos persas recuem. No ano de 478 a.C., em meio à guerra, as cidades gregas, sob a liderança, sobretudo, de Atenas, criam uma organização militar, uma confederação, a Liga de Delos, onde todas as cidades gregas deveriam contribuir com dinheiro e soldado. Graças a esta unidade militar, os gregos vão recuar e no ano de 448 a.C., os gregos impuseram ao inimigo um acordo de paz. E os persas acabaram por reconhecer a hegemonia grega no Mar Egeu. Ou seja, graças a essa unidade. Ao fim das guerras médicas, durante o governo de Péricles em Atenas, Atenas se torna a maior e mais importante cidade grega. Péricles governou quase 6 décadas a Grécia. O período em que ele governou ficou conhecido como Século de Péricles. Consolidou a democracia no plano interno. No plano interno, a democracia fortaleceu as instituições democráticas, ampliando cada vez mais a participação
dos cidadãos nas decisões políticas, fortalecendo as instituições como o Senado, a Bulé, fortalecendo a eclésia, a assembleia e permitindo uma maior participação, bem como reconstruiu a cidade de Atenas e tornou a cidade de Atenas a maior e mais importante cidade grega. Contudo, no plano externo, ele vai desenvolver uma política imperialista, ou seja, Péricles vai obrigar todas as cidades gregas a continuar contribuindo com recursos para a manutenção da Liga de Delos. Contudo, Péricles desvia os recursos da Liga de Delos para investir na cidade de Atenas, o que iria causar uma desconfiança, sobretudo da cidade de Esparta. Então, algumas cidades gregas começaram a se rebelar contra Atenas. Sob a liderança de Esparta, resolveram fundar uma nova liga militar, a chamada Liga do Peloponeso, sob a liderança de Esparta e suas aliadas. Pronto, o palco de uma guerra estava montado no plano interno, a chamada Guerra do Peloponeso. Foram quase 3 décadas de guerra entre as cidades e estados gregas. De um lado, Atenas e suas aliadas na Liga de Delos. Do outro lado, Esparta e suas aliadas na Liga do Peloponeso. Algumas cidades e estados gregas se mantiveram neutras durante a guerra, mas a maioria delas se envolvem diretamente e esta guerra iria levar a uma decadência. Ao fim da guerra, Esparta sai vencedora da guerra. No ano de 404, a vitória da Liga do Peloponeso e suas aliadas, que aí a Esparta então passa a assumir a liderança, a hegemonia. Essa hegemonia espartana não duraria muito tempo. Algumas décadas depois, no ano de 371 a.C., Tebas, uma outra cidade grega, derrota Esparta e fica com a hegemonia ateniense. O que nós percebemos aí é que depois da Guerra do Peloponeso, a Grécia não vai ter muito tempo de paz. Constantes conflitos entre as cidades e estados gregas levaria à dominação estrangeira. Esta falta de unidade política e as frequentes guerras entre as polis gregas acabam por facilitar a dominação dos macedônios. A Macedônia era um reino que ficava ali ao norte da Grécia. E na época do reinado de Filipe II, que havia estudado na Grécia e que tinha percebido a fragilidade desta unidade política e militar grega. E aí, quando Filipe II assumiu o trono na Macedônia, o projeto de Filipe II era incorporar a Grécia ao seu domínio para então poder enfrentar os territórios persas no Oriente. E aí, no ano de 338, na grande batalha de Queroneia, os macedônios, na liderança do rei Filipe II, dominaram a Grécia. E após a morte de Filipe II, o filho de Filipe II, Alexandre Magno, vai dar continuidade às conquistas macedônicas. Esse período que a Grécia esteve sob o domínio dos macedônios, nós chamamos de período helenístico, que vai do século IV ao século I a.C. Começa, portanto, o período helenístico. E aí, Alexandre, ao assumir o trono na Macedônia, vai organizar uma grande expedição militar. Essa expedição militar chegaria até o Oriente. Aqui nesse mapa vocês observem o reino da Macedônia, a capital, a cidade de Pela. No reinado de Filipe II, houve a incorporação do território grego, a dominação do território grego pelos macedônios. E a partir do reinado de Alexandre Magno, ele vai montar uma grande expedição militar para conquistar regiões no Oriente. Esta expedição avançaria pela Ásia Menor, pelo território sírio-palestino, vão até o Egito Antigo, e ao longo dessa trajetória militar e das conquistas, Alexandre Magno vai fundando várias cidades de nome Alexandria e vai deixando generais seus governando estas cidades, onde elas passariam a fazer parte do grande Império Macedônio. A expedição de Alexandre chega até os territórios da Índia e da China, e o retorno, Alexandre iria terminar seus dias na Babilônia. Os macedônios venceram os gregos pela dominação militar, mas foram vencidos pela força da cultura grega. Assimilaram toda a cultura grega,
legaram toda essa cultura grega, aprenderam a cultura grega e levaram esta cultura grega para o Oriente, helenizando culturalmente todo o Oriente. Por isso que nós chamamos de período helenístico. E essa helenização da cultura grega pelo Oriente, na responsabilidade dos macedônios, nós denominamos isso de helenismo. O helenismo, né? Os macedônios obtiveram vitórias na Ásia Menor, no Egito, em todas as regiões, né? Então, o período helenístico, em todas as regiões do Oriente, até a China e a Índia, esse foi o período helenístico. A expansão macedônia foi responsável por essa difusão da cultura grega, qual nós chamamos de cultura helenística, a fusão da cultura grega com a cultura oriental. Nós iremos estudar na próxima videoaula o legado cultural da Grécia. Lembrar os nossos alunos para recorrerem à nossa plataforma do sistema Farias Brito de Ensino. Lá vocês vão encontrar diversas ferramentas, vocês vão encontrar lá também exercícios onde vocês possam estar fortalecendo o aprendizado de vocês. E também no nosso livro-texto nós vamos ter exercícios referentes a essa temática nas páginas 113 e 114. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.